Mix up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits till the Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula, mais uma aula sobre as questões que caíram nos últimos exames da FUVEST, uma vez que essa semana aqui que eu estou publicando esses vídeos é a semana da última etapa da FUVEST 2025, claro, os exames sendo feitos no ano de 2024. E eu vou explicar nessa aula como é que se resolve qualquer tipo de exercício sobre escala, beleza? A questão diz: historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala do mapa. Com algum esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa entre duas localidades como sendo de 20 centímetros. Buscando elementos na paisagem, foi possível quantificar a distância entre elas como equivalente a 40 km. Com base nessas medidas, a escala numérica do mapa corresponde a... Aí temos as 5 escalas aqui como alternativa. Pessoal, antes de ir direto para o exercício, vamos falar um pouco sobre escala, o que é uma escala e como é que a gente interpreta uma escala. Então vamos lá. Para falar de escala, o melhor exemplo é sobre uma planta de casa ou de alguma construção. Por exemplo, se você tem aqui, vamos fazer de conta que esse retângulo tem 3 por 4 metros. A maioria das plantas de casa estão na escala 1:100. Está lá escrito no rodapé do desenho geralmente. O que significa isso? Significa o seguinte, gente. Esse primeiro número aqui, que normalmente é 1, eu recomendo que sempre utilize 1, facilita o cálculo, representa 1 centímetro no desenho. Então, o numerador, que é o 1, representa a medida do desenho. E o denominador, que nesse caso aqui é 100, significa que cada 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros na prática, na realidade. Entendeu? Então, por exemplo, se ele tem aqui uma salinha de 3 por 4 metros, essa medida aqui na régua deveria ser 3 centímetros. E esse aqui, lógico, 4 centímetros. Por quê? Cada centímetro não é 100 centímetros e 100 centímetros não é 1 metro. Não confunda a sua cabeça aí, tá? Então, cada 100 centímetros é 1 metro. Então, se eu tenho 4 centímetros, representa 4 metros na prática. Então, se você passar um desenho desse aqui para um profissional da construção, não precisa escrever nada. Ele já sabe que, mesmo que não tivesse esse símbolo, essa unidade de metros, se tivesse só o desenho e tivesse escrito aqui 1:100, ele ia medir lá com a régua dele, se aqui deu 3 centímetros, então é 3 metros, entendeu? Então, o que a gente pode fazer sempre é uma regrinha de 3. Então, se cada 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, é fácil de resolver. Agora, observe que nos mapas, geralmente em mapas, a escala fica enorme, com um denominador com um valor muito grande. Agora, nesse nosso caso aqui, ó, eu tenho no desenho 20 centímetros, desenho, e no real. Se 20 centímetros equivale a 40 quilômetros, agora uma observação, gente. Aqui está em quilômetros, você tem que passar tudo para centímetros. Então vamos lá, ó. Como é que eu passo quilômetro para centímetro? Se eu tenho 40 quilômetros, eu quero passar para metros, eu tenho que multiplicar por 1000, certo? Que é 10 ao cubo. Que por sua vez, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Ora, então, para eu passar para centímetros, então eu tenho que multiplicar agora por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Resumindo, 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, você pode transformar numa única base, que é 10, e somar esses dois aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. Então, vamos fazer uma regrinha bem fácil. Toda vez que tiver alguma coisa em quilômetros, você quer passar para centímetros, faça como no nosso caso aqui, não precisa ficar decorando isso aqui. Pega o 40, no nosso caso quilômetros, vezes 10 à quinta. Pessoal, mas o que é 10 à quinta? 10 à quinta é 5 zeros, só isso, ó. Por exemplo, isso aqui, você não precisa ficar fazendo conta. Você pega o 40 e acrescenta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
Aí, separando de 3 em 3 da direita para a esquerda, vai ficar 3 aqui, ou seja, 4 milhões. Tá certo? Então, 20 centímetros no desenho representa 4 milhões de centímetros na realidade. Tá? Então, tem lá uma cidade A até a cidade B. Na régua, essa medida que deu 20 centímetros. Mas eu sabia que a distância real era de 40 quilômetros, equivalente, então, a 4 milhões de centímetros. Tá? Então, falar 40 quilômetros ou 4 milhões de centímetros é a mesma coisa. Beleza? Bom, então, como a escala sempre tem que ser 1 para alguma coisa, eu vou escrever aqui 1 para x aqui. Ó. Agora basta você multiplicar. Eu não quero saber o x, então vamos multiplicar em cruz. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, 20 vezes x é igual a 4 milhões vezes 1, que é o próprio. Então, x será igual a 4 milhões sobre 20, já que o 20 está multiplicando lá. Corta um zero, 400 mil. Então, x, simplificando, 400 mil por 2 vai dar quanto? X igual a 200 mil. Ah, então agora aqui, ó, no lugar do x, é 1 está para 200 mil. Ou 1 sobre 200 mil é a escala desse desenho. Então vou chamar de E. Tá? Ah, professor, está muito complicado esse negócio aqui. Eu não gostei desse jeito de fazer. Então faz o seguinte, ó, há um jeito bem prático. Memoriza essa formulinha aqui, ó. E igual a Dzinho sobre Dzão. O que é isso? Bom, o Dzinho aqui, ó, é a medida do desenho. Medida do desenho. E o Dzão é a medida real. Bom, então no nosso caso aqui, a escala, esse E aqui significa escala, tá? É a escala que ele pediu. No nosso desenho aqui, quanto que é? Tá 20 centímetros. Só que embaixo, o real, você não vai escrever 40 quilômetros, não. Você vai escrever em centímetros, que representa quanto? 4 milhões de centímetros. Sempre centímetro com centímetro, entendeu? Bom, agora você simplifica. 0 corta com esse 0. O 2 com 400 mil, você simplifica por 2, vai dar 1 aqui. E 200 mil aqui, ó. Então, a nossa escala será igual a 1 sobre 200 mil. Ou seja, cada centímetro do desenho representa 200 mil centímetros, que é a mesma coisa que 2.000 metros. Tá? Toma cuidado na interpretação. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Não se acanhe, principalmente essa semana, que é a semana da prova, beleza? E se você entendeu legal, se você achou que a aula foi útil para você, não deixa de fazer sua inscrição, deixe seu like também, é muito precioso para que o algoritmo do YouTube reconheça e divulgue cada vez mais. E uma coisa bastante importante é que convide aí seus amigos para conhecerem esse nosso trabalho, feito com extrema dedicação para que vocês entendam com profundidade cada questão com todo o seu fundamento teórico. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, uma boa sorte nos exames, fiquem com Deus e até lá. Gente, até a próxima aula. Tchau!